nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quantos nos acompanham pela RTP. Deixai-me de uma forma especial pensar nos nossos doentes, os nossos idosos, os nossos imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos aqueles que neste momento estão a trabalhar. A palavra da liturgia de hoje convida-nos a tomar consciência da radicalidade e da exigência da missão que Deus nos confia. Às vezes, precisamos de remar contra a maré. Deus convida-nos a um compromisso corajoso e coerente com a construção do novo céu e da nova terra. É essa a nossa missão profética. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade e também todo o povo com as palavras que diz. Este homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição. O rei Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias
e, por meio de cordas, fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Meleque, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: Ó rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. Palavra do Senhor. Senhor, socorrei-me sem demora. Senhor, socorrei-me sem demora. Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do lamaçal. Assentou os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Pôs os meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Lendo isto, muitos hão de temer e pôs a sua confiança no Senhor. Socorrei-me sem demora. Eu sou pobre e infeliz. Senhor, cuidai de mim. Sois o meu protetor e libertador. Oh meu Deus, não tardeis. Senhor, socorrei-me sem demora. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, libertemo-nos de todo o impedimento e do pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da nossa perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia e estando sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor.
no Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, a liturgia deste 20º domingo coloca-nos perante uma afirmação de Jesus que nos deixa um pouco admirados. Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Vinda da boca de Jesus, torna-se quase incompreensível. Acostumados a ouvir de Jesus sentenças de compreensão, de reconciliação humana e de misericórdia, esta afirmação, que veio trazer o fogo à terra, parece provocatória. Na verdade, Jesus mostra-nos a radicalidade do seu seguimento e não nos quer iludidos com atitudes de compromissos pela metade. Ou seja, ou és cristão ou não és. Cristão a meias não existe. O que Jesus quer é desafiar-nos a saber fazer escolhas que venham do coração. Já no início do Evangelho de São Lucas, quando José e Maria apresentam o menino Jesus no templo, o velho Simeão, segurando aos braços Jesus, ele disse: esta criança será sinal de contradição. Isto porque não é possível permanecer indiferente diante deste Jesus. Jesus transforma a nossa vida. Para além da divisão, Jesus também diz: eu vim trazer o fogo à terra. Jesus traz fogo e divisão, que parece que não tem nada a ver com ele. Este fogo e divisão não é no sentido exato daquilo que estamos habituados a ver e que resulta em destruição e dor. E nós, os madeirenses, sabemos disso, que algum tempo atrás sofremos, principalmente do fogo. Mas aqui, nas palavras de Jesus, não tem este sentido de destruição e dor. No Antigo Testamento, estes dois elementos aparecem como atributos, características de Deus. O fogo é uma manifestação divina, é uma teofania. Por exemplo, Moisés, no Monte Sinai, ele vê a sarça ardente. É através desta sarça ardente que Moisés se encontra com Deus. Aqui, o fogo é a presença de Deus,
que anuncia a Moisés a missão de ir ao Egito libertar o seu povo, o povo hebreu, da escravidão. Também no Novo Testamento temos a imagem do fogo, no dia do Pentecostes. O fogo aqui desce sobre os apóstolos em formas de línguas de fogo. É outra ação de Deus que traz vigor aos apóstolos e encheu a vida de coragem dos apóstolos, que eles deixaram a sala onde estavam, por causa daquele fogo, daquele vigor, e foram para a rua anunciar sem medo que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Este fogo é a coragem. Caros irmãos, este fogo deve estar aceso na nossa vida de cristãos comprometidos com Jesus e com o mundo. Esta luz que é Cristo deve ser forte em nós. A ausência deste fogo dá lugar ao desânimo e ao medo. Exemplo disso é a primeira leitura que ouvimos. O profeta Jeremias viveu numa época complexa. Foi um profeta que remou contra a maré. E remar contra a maré não é fácil. Jeremias era muito jovem quando Deus o escolheu para a missão de profeta. Missão nada fácil. Jeremias sentiu-se seduzido por Deus e nesse encantamento aceitou a missão. A palavra de Jeremias era denunciadora de injustiças, gritantes, e por isso era assertiva no seu objetivo e tinha o efeito de queimar como fogo. Jeremias denunciou a prepotência e o poder abusivo do rei, na altura, que se distanciava da lei de Deus. Jeremias denuncia e incomoda, porque a palavra de Deus incomoda, e bastante, até nos dias de hoje. Por isso é que Jeremias experimentou a perseguição, a calúnia, a ameaça de morte. Esta ousadia do profeta ser fiel à missão levou a ser perseguido e condenado. Quantos homens e mulheres foram mártires por causa de defenderem o Evangelho como Jeremias? Por causa de defenderem a paz e os valores construtores de sociedades mais justas e humanas. Hoje ainda é assim. Jeremias foi um profeta incômodo para os poderosos do seu tempo. Esta ousadia deve ser a atitude da Igreja perante tantas injustiças cometidas no mundo. A Igreja, caros irmãos, não deve ter medo de ser uma voz incômoda, se quiser ser fiel ao seu Senhor. E, na verdade, a Igreja incomoda quando denuncia a falsidade das relações de paz entre povos que não passam de convênios interesseiros. A Igreja deve incomodar perante a desumanidade cometida sobre tantos refugiados que sofrem, centenas que morrem afogados no mar, tentando fugir à guerra e à morte, como está a acontecer neste momento no mar da Itália. A Igreja deve denunciar a fome no mundo, consequência da ganância de alguns e fruto de uma má distribuição da riqueza. Sabemos, todos sabem disso, que cerca de 30% do que é produzido no mundo é queimado para não baixar o valor dos lucros das grandes multinacionais que comandam o mundo dos negócios. É pena que isto aconteça. Há quem possa dizer, Senhor Padre, a Igreja que mata a fome, a Igreja que venda tudo o que tem tanta coisa, tanto dinheiro, tanto prédio por aí, então se vão a Roma, tanta arte, que venda tudo para matar a fome. Olhai, se a Igreja vendesse tudo o que tinha para matar a fome, ia ajudar. Mas a fome continuava. A fome continuava e depois a Igreja já nem podia ajudar porque não tinha nada. E isso é que é grave. Há gente que enriquece, que vive com a pobreza dos outros. E enquanto for assim, a pobreza vai existir sempre. A fome vai continuar. A Igreja incomoda quando chama a atenção para os abusos cometidos até dentro da própria Igreja.
que a destrói e a descredibiliza com padres e com cristãos. A Igreja deve continuar a incomodar quando defende a vida, quando é contra o aborto e a eutanásia. A Igreja deve incomodar para defender a sacralidade da família, o seu caráter inviolável, tesouro da sociedade orientada para os valores do amor, da compaixão e do perdão. A Igreja, caros irmãos, deve incomodar mais quando luta contra a violência doméstica, contra o aumento das drogas e o álcool, destruidores de lares e de vidas humanas que se tornam farrapos, sem dignidade e sem honra. A Igreja também deve incomodar quando denuncia o abandono e maus tratos dos idosos. A Igreja não pode calar-se perante a tragédia anunciada da destruição do nosso planeta com a poluição. São precisos homens e mulheres honestos e competentes para governar bem e para defender um mundo fundado sobre valores cristãos, capazes de construir o bem comum. Disse o Papa Francisco, uma vez que a política é uma das formas mais altas da caridade. Disse o Papa, porque busca o bem comum. Devia ser assim. Então, que seja assim. Que os políticos sejam capazes de colocar à frente de tudo esta caridade. Muitos homens e mulheres querem fazer calar a Igreja, denegrindo-a, reduzindo-a ao espaço da sacristia. Há quem diga isso. Mas a Igreja deve estar presente onde habita o ser humano e apresentar-lhe propostas de vida nova com sabor a Cristo, mesmo que isso signifique dividir, para separar o trigo do pão novo do joio destruidor. Aquele que quer seguir Cristo, ser-lhe fiel, deve necessariamente estar preparado para enfrentar as incompreensões e às vezes perseguições dos dias de hoje. Mas a chama do fogo de Cristo não a podemos deixar apagar. Antes mostrar o seu brilho, fugindo ao desânimo. Caros irmãos, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem esperança. O fogo de Deus deve iluminar, deve queimar em nós o pecado para nos colocar no seu caminho. Não pode haver cristãos desanimados e muito menos um padre desanimado. Não tenhas medo de denunciar aquilo que vai contra o Evangelho. Muitos homens e mulheres, sacerdotes, consagrados, consagradas e leigos ofereceram a vida até o derramamento do próprio sangue para manter viva a voz profética da Igreja contra injustiças, o empobrecimento de tantas pessoas e o abuso do poder. E fizeram não só com palavras, mas principalmente com atitudes, com gestos de caridade e amor. E ainda hoje há gente assim, que trabalha para o amor e para a caridade. Como li esta semana, e li em qualquer lado, e li isto: quando os bons se calam, os maus triunfam. Por isso não nos podemos calar. Isso não pode acontecer. Sejamos audazes e fiéis ao Senhor da Igreja, para que a Igreja do Senhor seja uma presença eficaz do seu amor no meio de nós. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir na sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimento da nossa esperança e fermento de fraternidade, elevemos a nossa oração ao Pai do céu, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouve-nos, Senhor. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, pelos que aí dão testemunho da sua fé e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados e pelas vítimas da violência dos poderosos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias divididas e sem paz, pelos filhos abandonados por seus pais e pelos pais a quem os filhos esqueceram, oremos, irmãos. Pelos homens e mulheres de vida contemplativa, pelos religiosos, religiosas e lares cristãos, e por todos os que Deus chama ao serviço, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios que escutamos a palavra, pela nossa conversão à mensagem e pelos nossos amigos e vizinhos, oremos, irmãos. Abri, Senhor, os nossos ouvidos à mensagem da palavra que escutamos e que Jesus trouxe à terra como um fogo, para corrermos com perseverança para a vitória de que a cruz é o sinal. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana.
com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduzindo-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, ainda neste tempo de verão, de férias para muitos, não esqueçam as palavras de Jesus quando Ele pede para ser este fogo e esta divisão. Não divisão para sofrimento, para guerras, porque nós não somos os cristãos da guerra, mas divisão para levar este Evangelho, principalmente naqueles lugares onde ninguém quer ouvir o Evangelho, onde não querem receber Cristo. E olhai, não é por acaso que no Evangelho Jesus diz que estará mãe contra a filha, nora contra a sogra, já é normal, mas não é bem assim. Mas olhai, porque é que Jesus disse? Porque até mesmo hoje, nos nossos dias, até mesmo hoje nos nossos dias em família, entre os pais e os filhos, às vezes há discordâncias até na fé. Os pais que pedem aos filhos para irem à missa e os filhos, alguns, dizem que não é necessário, que não é preciso, que Deus não é preciso. Talvez mais tarde venham a descobrir a importância da presença de Deus na vida. Sejam este fogo, seja o Evangelho, sejam a paz, sejam a alegria nesta sociedade. E incomodem, se for preciso. Vamos espicaçar para que, de facto, haja paz verdadeira e haja uma sociedade justa. Muito obrigado à RTP pela transmissão. Um abraço a todos pelo mundo fora, em especial aos nossos imigrantes e aos nossos idosos doentes. E um obrigado, pedindo a Deus pela paz e rezando por esta mesma paz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.